Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando os nossos estudos sobre a nova lei de licitações. E hoje nós vamos tratar de um artigo que é um pouco longo, que é o 67, e ele vai tratar sobre a documentação importante, relevante para a qualificação técnico-profissional. Quero lembrá-los também que nós temos um curso em andamento de 200 questões comentadas e inéditas sobre a nova lei de licitações. Para adquirir esse curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Então vamos começar o artigo 67. Ele diz o seguinte: a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, ela vai ser restrita a, primeiro, apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Então, preciso saber quem que é esse profissional. Esse profissional deve estar devidamente registrado no Conselho Profissional competente. Segundo, certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88. O que diz, pessoal, o parágrafo 3º do artigo 88 da nova lei de licitações? Olha só, ele prevê que a atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá o documento comprobatório da avaliação realizada. Tá? Isso que prevê esse artigo 88, parágrafo 3º. Indicação do pessoal técnico, instalações, aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como também da qualificação de cada membro da equipe técnica que vai ser responsabilizada pelos trabalhos. Eu preciso saber se aquele pessoal ali que está sendo contratado tem a qualificação. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o caso, se existir uma lei especial para aquela qualificação. Quinto, registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Essa documentação ela vai ser restrita a isso que está aqui disposto. Parágrafo 1º. A existência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Então, será que é importante gravar esse percentual? Claro que sim. Observado o disposto no caput no parágrafo 1º, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativos a esses atestados. Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, então aqui é a exceção, as exigências que se referem aos incisos 1º e 2º, só voltando aqui, que é a apresentação do profissional e certidões ou atestados, a critério da administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes. Hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Então, a apresentação do profissional, certidões e atestados podem ser substituídas por outro meio de prova de que o profissional ou empresa possui aquele conhecimento necessário.
Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras, veja, quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Tá? Então, nós poderemos aceitar atestados ou outros documentos que são emitidos por entidades estrangeiras, desde que acompanhados de tradução para o português. Parágrafo 5º. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Olha só, então atenção com esse parágrafo 5º, que ele é importante. Se nós estivermos diante de serviços que são contínuos, o edital vai poder exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não pode ser superior a 3 anos. Tá? Os profissionais indicados pelo licitante, na forma dos incisos 1º e 3º, como vimos lá no caput, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a administração aprove. Então, é possível a substituição por outros profissionais? Sim, mas a administração precisa aprovar. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5º. Então, só voltando ali, o que é o inciso 5º do caput? Registro ou inscrição na entidade profissional competente. Então, os profissionais indicados pelo licitante nas formas, aqui eu já falei, né? Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5º por meio de apresentação, no momento que for assinar o contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Será exigida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos 1º e 3º do caput deste artigo. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior, emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação. Tá? Nessa hipótese do parágrafo 10, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. Na documentação de que trata o inciso 1º, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado causa à aplicação de sanções previstas nos incisos 3º e 4º do artigo 156 dessa lei. O que diz o artigo 156? Que serão aplicadas ao responsável por infrações administrativas as sanções, algumas sanções. Olha só as que são do inciso 3º e 4º. Impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
se estiverem sujeitos em algum momento a essas sanções, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica desses profissionais. Tá certo? Então hoje, pessoal, nós vimos o artigo 67. É um artigo longo, tem informações muito relevantes, tá? Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e até a nossa continuação da nova lei de licitações. Tchau, tchau.